Aproveitando um gancho dessa tua história, Gustavo, é o reflexo de uma história como a minha, tanto você quanto eu. A gente teve que abandonar o nosso lugar pensando num futuro melhor, né? Exatamente. E analisando essa tua trajetória e o que você vê hoje, né? O que você vê hoje nessa tua qualidade de gerente regional, você acha que ainda é muito forte essa questão dos filhos abandonarem o agronegócio por conta de oportunidades, ou vamos dizer assim que já está mudando um pouco e os filhos estão vendo que a agricultura pode ser um negócio viável para continuar dentro da propriedade? Eu acredito que a gente viveu uma verdadeira transformação. Né? A gente sempre que generaliza vai cometer equívocos, né? Mas se nós formos comparar décadas atrás para o momento atual, o estigma que se tinha do produtor rural, do morador do meio do interior, era aquele estigma de pessoa sem instrução, de passando dificuldades, a síndrome do Jeca Tatu, por assim dizer, né? Era aquela a imagem que se tinha. E ao longo dessas décadas, com a pujança que foi o agronegócio e como ele foi uma alavanca para o nosso país, que lógico tem muita coisa para melhorar, mas que tem as suas evoluções nessas últimas décadas, ele acabou se tornando uma vitrine. Né? E ao se tornar uma vitrine, acabou primeiro chamando a atenção, dizendo, olha, é um setor aqui que na verdade não é coadjuvante, é ele que movimenta os demais. E atrás disso, lógico que não funcionaria se não tivesse um fundamento, que é a capacidade de gerar receita. Então nós acompanhamos o crescimento das commodities, né? E isso nos trouxe muitos benefícios econômicos e sociais ao país e vivemos uma verdadeira transformação também no aspecto da produção de alimentos in natura ou minimamente transformados, e a mão de obra como um todo acabou sendo impactada de tal forma que hoje é possível em pequenas propriedades gerar receita tanto quanto ou até mais que os empregos que essas pessoas que saíam do interior e migravam para grandes centros acabavam conseguindo. E assim eu posso dizer que ainda existe um longo caminho pela frente, isso faz parte do nosso trabalho da Emater, muito embora a gente continue com a redução de pessoas no interior. A gente tem, pela melhoria da infraestrutura e da capacidade de locomoção, cada vez mais pessoas que moram na cidade, trabalham e vivem do interior, assim como também teve um regresso de pessoas que outrora saíram das pequenas propriedades dos seus pais para os grandes centros, conseguindo, por vezes, desenvolver algumas atividades que remuneram tanto quanto eles tinham na cidade e hoje talvez até com condições de fazer um crescimento patrimonial dentro de uma atividade agrícola. Sim, sim. Isso realmente é muito interessante. Eu também sou prova disso, porque por mais que eu saí para buscar, hoje eu ainda tenho uma ligação com o agronegócio e nunca consegui me desvencilhar do agronegócio, né? Então ele acabou, a vida, me trazendo mais para perto ainda. Então, eu também vejo dessa forma, porque ao longo do tempo o agronegócio deixou, como você bem disse, de ser uma coisa que não tinha crédito para ser protagonista, né? Então, e hoje ainda a gente enfrenta dificuldades nesse sentido por desconhecimento, né? Muitas vezes. Mas estamos anos-luz na frente do que foi quando a gente teve que sair de casa, né? Exatamente, né? E esse crescimento, eu creio que ele vai continuar, o agronegócio ele vai continuar sendo o esteio do crescimento do nosso país. Quando a gente olha o percentual do PIB, não sei se quem nos escuta já fez essa reflexão. Poxa, mas 1/4 do PIB, onde estão os outros 3/4? Será que é tão significativo quanto dizem? Mas olha que interessante. Para 65% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul tem menos do que 10 mil habitantes. Nessa condição, fica fácil do senhor que mora ou conhece essa cidade refletir qual é a grande empresa que existe num município desses. E quando a gente vai perceber, na maioria dos municípios, nós temos uma participação do setor de serviços, né? Do comércio e serviços como um grande incremento no município.
Porém, se você vai a fundo dentro da cadeia produtiva, você vai perceber que nesses municípios o agro responde ali por cerca dos seus 35%, 40%, né? A indústria próximo do 20%, o restante do comércio. Só que o comércio, por exemplo, quando você vai comparar a movimentação de uma venda de insumos agrícolas, que é comércio, com a venda de roupas, ou até mesmo com o setor de varejo da cidade, você vai perceber que o grande volume daqueles outros setores estão ligados ao agro. Sim. Da mesma forma, a nossa indústria. Ela, em boa parte, né, na sua grande maioria, ela tem por objetivo a transformação de produtos do agro. Então, esse extrato de entender que o que é produzido na nossa terra, ele é uma engrenagem motora e não movida, e por isso a atenção e o cuidado que ele deve ter é sempre sobressalente aos demais, que falta talvez para alguns setores da cidade, talvez o meio urbano, compreender um pouquinho melhor o contexto. E eu acredito que a cada dia que passa, que a gente vem acompanhando essas mudanças, se torna um pouquinho mais claro a todos nós. Certo.